Distrito. Será obrigatoriamente distrito todo município que não for sede de comarca. Perfeito? E o que ele vai ter? Juiz de paz e oficial de registro civil de pessoas naturais. O juiz de paz, eu já adiantei para você, não julga processo. O que ele vai fazer? Vai celebrar casamento. Bacana? É isso que ele vai fazer. O juiz de paz, ele basicamente ele vai celebrar casamento. Tem funções conciliatórias e tal, mas basicamente o que ele faz é isso aí. Joia? Como é que a gente cria? Tá? A criação é por resolução, tá? Resolução do Tribunal de Justiça, que independerá da existência de distrito administrativo. Tá? Vamos entender. Muitos tribunais atrelam a existência de um distrito judiciário a um distrito administrativo. O que é um distrito administrativo? É justamente o que o município faz. Isso aqui a gente está falando do poder executivo daí, tá? Vamos dizer que a gente tem um município grande e aí aqui a gente tem a área, né, da cidade. Aqui fica a cidade. Mas aí, pela extensão territorial, ele divide. Aqui é o distrito tal. E aqui outro distrito. Justamente, né, para organizar melhor aqui a questão política do município. Perfeito? Muitos tribunais atrelam isso à existência de distritos judiciários. No TJ aqui não, tá? No TJ não, a gente não precisa, tá? Então a gente não precisa que exista um distrito lá, político, digamos assim, para que a gente tenha um distrito judiciário. Perfeito? E cada comarca terá tantos distritos quanto os necessários ao serviço judiciário, cuja atividade será exercida aqui em caráter privado, integrando, o que eu falei para vocês? O que a gente vai ter lá? Integrando o foro extrajudicial. Foro judicial, onde se tramitam processos. Foro extrajudicial, onde se praticam atos necessários à vida e sociedade, que necessitam aí de certa segurança, certa autenticidade. Tá? Quer registrar o filho? Cartório de registro civil de pessoas naturais. Quer fazer uma procuração? Um desses cartórios também, qualquer um. Você vai lá fazer, por exemplo, comprou um apartamento e tem que registrar. Registro de imóveis do município. Então, quando o TJ cria isso, ele cria justamente para que nós tenhamos, tá? Tudo isso. Bacana? A instalação do distrito será feita pelo juiz de direito em exercício na direção do fórum da comarca. Perfeito? O juiz diretor do fórum é um dos juízes incumbidos na comarca de, vamos dizer, de administrar e representar o poder judiciário ali naquela região. Putz, não daria, né, para o presidente toda hora ficar indo fazer tudo. Então, nós temos ali o juiz diretor do fórum, eu trabalhei muitos anos na direção também, e aí o que ele faz? Ele vai ali organizar os serviços administrativos. Serviço ali de limpeza, segurança, asseio, materiais de expediente, putz, e mais um monte de outras coisas. Precisamos aqui organizar, lá, o plantão. Então, cabe ao juiz diretor do fórum também organizar na comarca, tá? Então, a instalação do distrito, ela é feita pelo juiz de direito. Não confunda, tá? A criação é por resolução. Então, criar o distrito. Depois, a instalação, que é pelo juiz de direito diretor do fórum. Fechado? O juiz diretor também pode nomear o juiz de paz e o oficial do cartório de distrito em caráter provisório pelo prazo de até 6 meses, tá? Devendo aqui o primeiro, que é o juiz de paz, ser funcionário público de conduta ilibada, e o segundo, se possível, servidor da justiça. Esse prazo pode ser prorrogado por igual prazo mediante ato do juiz corregedor. Por que a gente precisa fazer isso aqui? A gente precisa fazer o concurso, né, para provimento desses cargos. Então, em caráter precário, né, provisório, o juiz diretor pode fazer isso também. Bacana? Aí a gente tem as comarcas. Né? As comarcas, como a gente falou, constituem de um ou mais municípios, tá? E elas são classificadas de acordo com o seu movimento forense. Primeira, segunda e terceira entrância. Essa classificação atual é assim. De terceira entrância, a gente só tem dois, tá? Que é Porto Velho e Ji-Paraná. Só estes dois, tá bom? De segunda, a gente já tem Ariquemes, Buritis, Cacoal, Cerejeiras,
Colorado do Oeste, Espigão do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena. Tá? E de primeira, Alta Floresta do Oeste, Alvorada do Oeste, Costa Marques, Machadinho do Oeste, Mirante da Serra, Nova Brasilândia do Oeste, Nova Mamoré, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Santa Luzia do Oeste. Você que é daí do estado sabe, aqui são as cidades pequenas, né, primeira entrância. Segunda, cidades de médio porte e as grandes cidades de terceira entrância. Então, justamente por quê? Densidade demográfica, população, renda per capita, movimento forense. Quanto mais gente, mais serviços do judiciário são necessários. Tá? O que o tribunal leva em conta? Então, situação geográfica, tá? Se às vezes ele está muito longe, o município, por exemplo, da sede, ele pode criar uma comarca também. Ou pode dizer, não, são duas cidades grandes, mas duas cidades muito perto, a gente pode ter só em uma, perfeito? Movimento forense, que é o volume de processos. Receita tributária, a gente está falando aqui de arrecadação. E número de habitantes e eleitores também. A questão aí de pessoas que votam, né? O colégio eleitoral também é relevante. Perfeito? Esses são os critérios. E aí ele dá critérios objetivos. A gente tem que saber isso aqui é explorado em provas, tá? Então o quê? População mínima, né, para a criação e instalação de uma comarca. Tem que ter pelo menos 10 mil habitantes, né, no município que vai ser a sede. Tem que ter arrecadação de tributos não inferior a 500 vezes a média do salário mínimo vigente. Tem que ter prédios públicos com capacidade para instalação do fórum, cadeia pública, alojamento de destacamento policial e residências oficiais, tanto para o juiz quanto para o promotor. Não fala nada de defensor e nem de servidor, tá bom? Pelo menos 4 mil eleitores inscritos e movimento forense, referente aqui, ó, mínimo de 300 processos ajuizados no ano anterior. Professor, como é que ele vai saber se ele não tem comarca? É porque é o seguinte, quando a gente vai iniciar um processo judicial, a gente tem que qualificar as pessoas. E a gente, pelo relatório, vai saber do município que são essas pessoas, entendeu? Muito simples. Já para a elevação de primeira a segunda entrância, temos população necessária de pelo menos 25 mil habitantes. Pelo menos aqui a arrecadação de tributos não inferior a 2 mil vezes o salário mínimo. Ele não fala de estrutura mínima, porque já é uma cidade de médio porte. Pelo menos 8 mil eleitores e referente a 800 processos em andamento. Por que a gente eleva a entrância? Que a gente pode pôr mais varas judiciais lá dentro. Observe que aqui no primeiro exige 10 mil habitantes. A demanda aqui também de 300 processos. E a gente vai elevando ela, já tem mais população e maior número de movimento forense também. Então, claro que vai ter mais demanda do judiciário. Tá? Quanto à elevação aqui para terceira entrância, não tem nada no código. Então, de certo, é uma resolução do próprio tribunal que vai decidir como isso é feito, tá bom? E aí, olha só. Para a criação de novas varas, uma coisa é a criação da comarca. Então, dentro da comarca eu posso criar outras unidades judiciais também. A gente vai o quê? Aumento do movimento forense. Claro. Para a criação de varas ou desdobramentos, tá bom? A observação os seguintes requisitos. Então, constar do relatório do ano anterior no mínimo de 800 processos, tá? Excetuado de execução fiscal para cada juiz. Execução fiscal é, por exemplo, quando a prefeitura está cobrando o indivíduo, né? E aumento populacional que justifique o desdobramento ou então interesse, né, da justiça. Esses são os requisitos. E é importante, né, se a gente tiver, por exemplo, se a gente colar e levou a entrância para a segunda entrância, que ela atingiu os requisitos. Se depois a gente tiver um êxodo, né, a população vai embora, ela voltar a ter abaixo do patamar que tinha antes, ou abaixo do patamar necessário para a criação ou elevação dela, a gente pode rebaixá-la ou pode até extingui-la. A TJ Bahia fez isso recentemente com, acho que, não sei se foi 23 ou 13 comarcas no interior do estado. Então isso pode acontecer também.